Parcial ou total de débitos a mais de 100 produtores afetados pela cheia do ano passado. Saúde. O governo do estado ampliou a oferta de cirurgias ortopédicas na rede estadual de saúde. Os hospitais e prontos-socorros 28 de agosto e Platão Araújo e a Fundação Hospital Adriano Jorge estão realizando os procedimentos aos finais de semana. 60 pacientes já foram atendidos neste mês, a maioria vítimas de acidente de trânsito. Outras 80 pessoas devem realizar cirurgias em maio. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. ZLZN, a cara do povo. Vitória Supermercados, barato todo dia. Patinho bovino 26,99 o quilo. Macarrão que delícia 1,99. Lava roupas Brilano 2 litros 6,99. Nescau 370 gramas 7,99. Frango Somave 8,99 o quilo. Fralda Huggies roupinha 24,99. Feijão carioca caldinho 5,99. Creme dental Colgate 180 gramas 6,49. Farinha d'água Dona D 5,49. Prim Cracker Trigolino 2,79. Imbatível. Vitória Supermercados, barato todo dia. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Muito bom dia, meus amigos. Estamos lá com o nosso Poder e Opinião no canal 38.1 RND-TV. Aqui é sobre gente. Bom dia também, meus queridos amigos da Rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. Nossas redes sociais falam alto, viu? O Instagram, o X, o Facebook e também o YouTube. Bom dia, meus queridos comentaristas que dividem comigo esse programa Poder e Opinião, começando por ela, Rafaela. Bom dia! Bom dia, Walter. Bom dia, Pablo. Hoje eu estou muito feliz, já tomei meu cafezinho aqui. É porque eu apostei ontem com o Pablo, então eu estou ansiosa esperando a decisão, né, da nossa aposta, porque eu quero ganhar, né, a aposta com o Pablo. Já definiu os valores desse? Ainda não foi definido, não? Né? Eu chamo isso de medo. Né? Bom dia telespectador, bom dia, Walter, bom dia, Rafaela. Eu chamo isso de medo, mas tudo bem. Eu faço a doação, se eu perder eu faço essa doação. Tudo bem, se eu perder também eu vou cumprir minha palavra, né, que eu já me comprometi. Muito bem. Bom dia, meu querido Nego Bom, que tá por ali. Cadê a nossa produtora Ariela Maiara, né? Daqui a pouco vai estar aqui conosco. O cafezinho também. Dela tá maravilhoso. Café para todo mundo. Gente, Poder e Opinião. Poder é o nosso site onde você encontra material político, material que circula no mundo todo, os bastidores da política no Brasil, no nosso estado principalmente e no mundo. E este programa é para destacar todos esses assuntos que estão lá no poder.com.br, não esquece. Poder e Opinião, vamos começar. A primeira de hoje, queridos, na mesa. Lula ignora o apelo para aplicar no Rio Grande do Sul a lei que salvou 11 milhões de empregos na pandemia. Ele disse que não precisa, né, que vai ficar tudo bem, que as águas vão baixar. Enfim, especialistas vê aí um desemprego devastador no Rio Grande do Sul. Não é para mentir. Tá aí a foto do senhor, né? Ele que disse que não precisa e tal, e que ignora esse pedido para salvar emprego de 11 mil pessoas. O Lula não assinou o decreto ainda, justamente porque isso, querendo ou não, tem fundamento, a origem da lei, ela tem fundamento na medida provisória que foi instaurada pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, ele sugeriu, né, que viesse umas férias coletivas, flexibilização do banco de horas, só que a falta de ação do governo federal, da parte do Lula, isso vai resultar em um desemprego em massa, porque até agora o decreto tá lá e não foi assinado, porque eu acho assim que envolve uma questãozinha de ego, sabe? Eu não vou assinar porque, querendo ou não, essa medida ela tem origem
lá no governo Bolsonaro, então eu também não vou dar o braço a torcer de que isso é bom para a população naquele momento no Rio Grande do Sul. Só que isso é um posicionamento extremamente infantil e egoísta da parte de um governante, né? Tendo em vista que, querendo ou não, é uma medida boa para aquele povo nesse momento. De forma alguma, né? Até porque a reconstrução do Estado, meu querido Pablo, vai demorar. Vai demorar vários meses, né? Pode chegar até anos, né? E assim, ele como presidente, ele não deveria ter essa questão partidária, política, ele deveria fazer a função dele. Ali é uma tragédia humanitária, né? Milhares de desabrigados, né? Até agora centenas de mortos confirmados e milhares de desaparecidos. Ele deveria fazer o trabalho dele. Sim. Né? Ele demorou a reagir a essa questão, né? Sim. Houve toda aquela questão das fake news, eu chamo de fake news, né? Tudo que era divulgado ao contrário não era interessante para o governo federal, ele nomeou como fake news e os fatos estavam lá, né? Foram demonstrados. Hoje em dia todo mundo tem seu celular, pode usar as redes sociais, inclusive a TV, né? A TV, no caso o SBT, a Record, mostraram lá o que realmente estava acontecendo. Isso mostra o despreparo dele, né? Isso é uma situação, uma crise humanitária, ele deveria ser apartidário aí. Ele não está preocupado com a necessidade de urgência daquelas pessoas que estão sem suas casas, estão sem meios, né, recursos, o básico. Então, ele mostra que ele não está muito preocupado. Tanto é que, no meio de toda aquela calamidade, no pico do dia, né, estava acontecendo um grande show da Madonna e lá nós vimos as ilustres presenças dos grandes globais, juntamente com a primeira-dama e etc. Olha, o que me impressiona, meus queridos amigos aqui dessa bancada, é que muitos políticos, eles parece que quando eles tomam, né, elegem-se ou tomam o poder, né, eles não se preocupam com o passado. Eles querem ser presidente do partido deles e não presidente do Brasil. Esse senhor, o senhor, olha, tudo bem, o senhor, não sei como é que chegou, mas o senhor é presidente do Brasil, é dos brasileiros, é de todos os brasileiros. Então, a preocupação sua tem que ser com todo mundo, não com picuinha lá atrás. Exatamente. Você é do partido X, eu não vou fazer nada para te ajudar. Exatamente. Não tem que pensar isso, não existe isso. Não pode, é um negócio assim que... E a gente vê muito isso, né? Infelizmente, a gente costuma ver muito esse tipo de procedimento. Queridos, olha só, o Davi está em alta, né? É pauta que não acaba mais do Davi. Tem mais uma aqui, tem duas aqui hoje do Davi. Né? Hoje tem duas. Tem uma... Duas. Qual é a primeira pauta do Davi, Pablo? Eu vou deixar para o Pablo. Pois é. Concerne a nossa pauta. Peraí, que eu vou né? chamar. Vai. Olha, o Davi disse que vai anunciar o seu vice no dia 31 de julho, tá? O prefeito disse que o candidato a vice precisa ser alguém de confiança, esse alguém já deve estar do lado dele, você deu um spoiler ontem, isso, trabalhador, né? E que o nome deverá sair do grupo dos partidos aliados. Eu conheço um vice-governador que preenche todas esses requisitos, né, do prefeito, né? Eu acho que você está lançando o cara já como vice, né? Não estou lançando, não. Eu falei que a formiguinha me disse que existia essa possibilidade. Essa formiga falou de novo isso? Não, falou, né? Ei, que existia essa possibilidade. Eu vou já matar essa formiguinha. Ê, formigueira, hein? Vamos lá. Então, aí a gente... Fale aí, Rafaela. Está acontecendo uma leve aposta aqui entre eu e o Pablo sobre quem será o vice do nosso querido Davi Almeida. Né? Aí aqui nessa matéria aparece que os dois nomes cotados é o Jesus Alves, que é hoje o secretário de habitação, né? Que é o braço direito do Eduardo Braga. Exatamente, né? É o homem do Eduardo dentro da prefeitura. Exatamente, o Eduardo Braga colocou ele lá como um representante dele e também tem o Tadeu. Então... Tá aí entre esses dois nomes, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa matéria é que ele disse que no dia 31 de julho ele vai anunciar o vice dele, porque é a data de nascimento e aniversário da sua mãe, Rosa Almeida. Eu tenho uma data para escolher o vice, é no dia do aniversário da minha mãe, da minha falecida mãe. Eu tenho uma crítica sobre isso, eu acredito que
algumas sacadas, acredito, de sensacionalismo. A gente pode mencionar até uma questão de marketing sobre o Davi Almeida em relação a ele vincular, né, essas pessoas que ele perdeu e tudo. Isso é muito sensível. Mas a gente percebe que ele faz essa situação perdurar por muito tempo, né? Então eu acho um sensacionalismo já fora de tempo. Ele falar que vai escolher o vice dele no dia 31 de julho, porque é a data do aniversário da falecida mãe. Com todo respeito, né, a mãe do prefeito, mas eu acho desnecessário essa vinculação, ali, né? essa ligação entre a mãe, a falecida mãe, porque é uma data do aniversário da minha mãe que eu vou anunciar o vice. Eu acho que tem coisas que dá para você inserir na política, mas tem outras coisas que não dá mais para misturar. Então eu acho isso assim um pouco sensacionalista demais, sabe? Eu acho que fica um pouco até enjoativo. E qual é a data? 31, né? 31 de 31 julho. de julho. Olha, dia 1º, nego bom, vai ter o almoço, será? Dia 1º E você vai pagar, Pablo. de agosto. 1º de agosto. Será que vai rolar esse almoço, nego bom? Olha, vocês estão apostando, deram 2 nomes, eu acho que Vamos registrar esse momento. eu acho que o vice do Davi vem sim de secretariado. Não sei se é isso que você citou, mas eu acho que vem do secretariado dele atual. A possibilidade é grande, né? Eu falei, como Eu não vou dar o spoiler aqui, porque eu não frequentei o formigueiro. Então eu não vou... Não, eu só falei que ele tinha uma boa chance. Sim. É uma boa estratégia também. Mais uma, né? Mais uma. Mas Você quer mais uma do Davi? vai. Vai? Olha, o Tesouro pede ajustes e TCE do Amazonas quer saber como será gasto o empréstimo de 580 milhões da Prefeitura. Já foi autorizado e tal, bacana. Só que agora o Tesouro e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quer saber como vai ser gasto esse dinheirinho. E também, pegando o gancho aqui, por conta de uma denúncia feita pelo vereador Rodrigo Guedes, foi identificado que algumas informações não estavam tão claras e estava incompleto. Por quê? O que eu entendi que o Tesouro ele quer entender? Ele quer saber onde o dinheiro vai ser gasto e também ele quer uma contrapartida do município. Da União. Da União. Então, ele quer saber o seguinte, como eu vou fazer esse empréstimo e como é que vão me pagar? Porque o empréstimo, você entende que eu estou emprestando e depois eu tenho que devolver o dinheiro. Então, como é que essa solicitação vai devolver esses 580 milhões? A gente tem um vídeo aí? Tem? Tá. O que o Tesouro e o Tribunal de Contas pedem, meus queridos amigos? Que diga, esclareça, né? Que nem você falou, Rafinha. Tem que saber para onde vai, né? Como vai gastar. Eu sei que está sendo feito o lançamento de obras em tudo quanto é lugar. A gente vê aí tendas armadas na cidade toda e assinando ordem de serviço. Vamos ao vídeo. Pela terceira vez, mais um ajuste. Agora, o que me assusta, realmente, nessas informações, não é a questão do terceiro ajuste, porque a gente já sabe que a eficiência e a seriedade lá do trabalho não é o forte da prefeitura. Mas o prefeito está fazendo várias inaugurações, anunciando várias obras, asfalto, parques, reformas de parques. Pô, que legal. Mas dizendo que só pode fazer isso agora porque o empréstimo caiu. Está acontecendo hoje. Ele falou, tem várias falas dele aí, dizendo o seguinte, não, agora eu vou asfaltar toda Manaus, agora nós vamos fazer as 10 mil ruas, porque o empréstimo, agora a gente tem dinheiro por causa do empréstimo. Então, Manaus não precisa disso. Manaus precisa de seriedade, transparência. Né? Passou 3 anos sem fazer, não fez porque não quis. É uma manobra eleitoral. E a gente pode até dizer que isso é um estelionato eleitoral. Fazer palco, fazer música, assinar ordem de serviço e não ter, dizer que não tinha o dinheiro. Quer dizer, foi falta de vontade, falta de gestão. Eu sempre digo o seguinte, Manaus não precisa de dinheiro. Manaus precisa de gestão, Manaus precisa de seriedade, transparência, de uma forma muito clara. Manaus precisa, a prefeitura dizer o seguinte, aonde foi aplicado 1,1 bilhão que foi liberado, aonde foi aplicado o dinheiro que o governo do estado passou para a prefeitura. E por que não foi feito as 10 mil ruas? Por que não foi feito o desassoreamento dos igarapés? Por que tem tanta gente nessa chuva
sofrendo hoje, vários locais em Manaus. A gente precisa de seriedade e transparência. A gente não precisa mais de dinheiro, não. Muito bem, tá aí. Na verdade, ele deu uma nova tipificação, achei até interessante. Estelionato eleitoral. Isso. Estelionato eleitoral, muito Estelionato eleitoral. Só que, na verdade, isso aqui não é um estelionato eleitoral. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a política do boi circo, né? Se a gente for fazer uma análise histórica no nosso país, e não só na política brasileira, mas uma política mundial nos outros países, a política do pão e circo ela é muito real. Então, o povo brasileiro já está acostumado a, no ano de eleição, né, pegar esses 6 meses e ter um disparo de eventos, de obras, de inauguração. Então, isso, infelizmente, é uma questão cultural do nosso país, né? Então, não me surpreende em nenhum momento. E a própria população sabe disso. Que no ano eleitoral tudo acontece. Tudo melhora, inaugura, né? tudo... Aí, supostamente, o prefeito agora ele precisa dos 580 milhões, né? Exatamente. Para poder conseguir fazer o que ele deveria ter feito, né? Há 3 anos. Isso. É muito válido o que o vereador Lissandro Breval falou, né? E o dinheiro aplicado do Estado, 1,1 bilhão. O que foi feito? O prefeito responde isso? Ninguém responde, ninguém dá essa resposta. Nós estamos lá com Poder e Opinião e vale aqui lembrar que as pessoas citadas aqui, né, nós estamos assim sempre à disposição e, claro, com os nossos repórteres, com o nosso site, com a nossa TV, 38.1 RNDTV e também com todo o nosso grupo de jornalistas. Eu vou chamar um intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Poder e Opinião. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RNDTV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Olha só, a formiguinha me falou aí umas coisas, mas no decorrer da semana a gente lembra desse spoiler aí. Deixa eu me aprofundar melhor, tá bom, Pablo e dona Rafaela? O assunto agora, vamos lá para Rio Grande do Sul. Os nossos irmãos lá do Sul estão sofrendo muito ainda com aquela... Enfim, todos nós sabemos, né? E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele propõe o adiamento das eleições no Rio Grande do Sul para não atrapalhar a reconstrução do Estado. O governador do Rio Grande do Sul, repito, destacou a necessidade urgente de decidir, né, sobre o possível adiamento das eleições naquele estado. Aí está a foto do Eduardo Leite, que vem fazendo de tudo ali para amenizar, conseguir recursos do governo federal, dos parceiros, enfim, para amenizar o sofrimento daquele povo por lá.
É válido esse pedido do Eduardo Leite, meu querido Pablo? Ó, para um leigo como eu, é válido, né? Porque a gente sabe que vão demorar muitos meses para se recuperar o Estado. A gente sabe toda a logística que tem que ter com as urnas, tudo isso. Agora eu pergunto para a Rafaela, existe algum precedente legal ou então dentro da lei eleitoral algo sobre isso? De calamidade, né? É. Bom, quando aconteceu a calamidade pública nessa situação do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu falei, eu acredito que vai existir um adiamento das eleições municipais nas cidades do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a gente sabe que no período eleitoral, na campanha, algumas coisas dentro da prefeitura mudam um pouco o seu direcionamento, algumas situações vão mudando o foco, visualizando o período eleitoral. Então, só que o Rio Grande do Sul ele não está num momento para olhar para a eleição. O Rio Grande do Sul e as prefeituras estão no momento de olhar para as cidades e a reconstrução que vai precisar ser feita. E depois da eleição, a gente sabe que passa por o candidato que venceu, se ele permanecer, ok. Mas se houver uma mudança na gestão, os 2 últimos meses do ano é como se fosse uma auditoria ali dos meses finais daquele mandato para que se entre num novo mandato. E tudo isso, o foco não estaria sendo a cidade, né, a reconstrução da cidade. Então, o pedido do governador Eduardo Leite é muito necessário, é pertinente, e eu acredito que eles vão ter que ingressar aí com um processo, juntamente à Justiça Eleitoral, solicitando isso. Eu não me recordo em tempos anteriores, em outras cidades, se isso veio a acontecer. Mas acredito sim que tem uma brecha na lei eleitoral onde, em virtude de calamidade pública, de ter essa mudança no calendário eleitoral, isso é possível. Muito bem, eu acredito, eu endosso aqui as palavras da Rafaela por conta da necessidade, né, que vive hoje o Estado em ser reconstruído, Pablo. É isso mesmo, a gente sabe que a economia ali do Rio Grande do Sul ela está praticamente destruída, toda a infraestrutura também destruída, não tem nem logística ali direito, né? Não tem. Então, hoje não tem uma logística. Não tem nenhuma logística. Em alguns lugares a água ainda está alta, né? Agora começou a baixar em outras cidades. E eu creio que iria dificultar toda essa logística da eleição, como falou. Tem que ter antes a campanha eleitoral e toda aquela mudança de governo também. Mas vamos seguindo, né? Vamos aqui com o nosso Poder e Opinião, vamos acompanhando de perto essas informações do Rio Grande do Sul. Aliás, só para endossar essa matéria sobre o Rio Grande do Sul, hoje pela manhã, no nosso primeiro horário aqui na TV, a gente destacou a primeira morte por leptospirose lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, as águas invadiram casas, né, invadiram ali igarapés, e a leptospirose ela é transmitida pela urina do rato. A urina do rato, né? Ainda vai vir também essas situações aí, agora que já a água está baixando, vai vir outros problemas em relação a essa catástrofe que aconteceu. Vamos lá. Ex-ministro do STF critica o inquérito das fake news conduzido pelo senhor Alexandre de Moraes. Pablo. Isso mesmo. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele manifestou-se contrariamente à regulamentação das redes sociais e à possibilidade de banir usuários das plataformas, classificando a ideia como inimaginável. Até esse momento era inimaginável isso acontecer, mas a gente viu o que aconteceu com o Monark, aconteceu com... Como é o que está até nos Estados Unidos? O Constantino. Sim. Vários outros que jornalistas, inclusive, né? Que utilizavam redes sociais como forma de ganhar sua vida e tiveram essa forma ceifada aí, né? De forma ilegal. E aí, assim, outra questão que eu acho que ele toca que é interessante ele fala assim, quando a coisa começa errada, tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. Enquanto aí nós você sabemos, tá falando, a gente tem a foto aí do E aí nós sabemos que o inquérito é instaurado ou por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Não é isso, Rafaela?
As fake news, ela transita aí, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Ver se isso... Uma coisa que ele disse, o ex-ministro do STF, que é inimaginável você banir uma pessoa das redes sociais. Porque fake news você se combate com a verdade. Então, não existe essa necessidade de tanto banimento, tanto pedido para banir as pessoas da rede social. Se eu falo algo, se eu falo uma mentira, você vem me desmentindo com a verdade. Você vem fazer eu cair em descrédito, porque sou eu que estou errada. Não você me tirar do tabuleiro, não sai daqui que tu tá falando uma mentira. Não é assim que funciona. Só que a gente vê que da parte do ministro, ele tem essa política de banimento. Você falou uma mentira, vai ser banido. E que no final das contas não era uma mentira aquilo que nós estamos falando. É a verdade. Só que ele não quer que o povo saiba a verdade. Então, de fato, a gente vê o ministro o Moraes, ele assume todos os papéis. Ele é a vítima, ele acusa e ele julga. Então, pela primeira... É atípico esse tipo de situação, porque ele viola completamente o processo, o direito, aquilo que foi fundamentado no nosso ordenamento jurídico. Ele viola tudo e nada acontece com ele. Essa é a real situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no judiciário. Então, é totalmente válido essa afirmação do ex-ministro Marco Aurélio, e que, inclusive, fico muito triste em ser ex-ministro, porque eu acredito que se estivesse lá, ele seria uma voz ativa contra essa pauta. Tá no poder, né? Isso mesmo, poder.com. Não aceite imitações, hein? Tá. Walter, só colocar uma questão aí, essa questão das fake news, que vai ser muito prevalente agora que a gente está em ano eleitoral, quando chegar a campanha eleitoral, né? E assim, com toda aquela questão do Ministério da Verdade, né, que foi instaurado, né? E eu digo assim, vai ser muito difícil essa eleição, porque qualquer coisa que for taxada de fake news, você vai tirar o site do ar, você vai tirar as pessoas das redes sociais, você vai tirar a voz contrária. O que é importante, o contraditório, ele é importante no Estado democrático. Hoje já tem limitações em determinadas redes sociais. Já existe isso. Inclusive, uma das nossas próximas pautas vai ser sobre isso. Vamos lá. Próxima pauta, então, sobre Bolsonaro. Isso mesmo. Ensina como desativar restrições de conteúdo político no Instagram. As últimas eleições, por exemplo, as últimas eleições americanas, elas foram muito vividas dentro da rede social. E de acordo com o que foi vazado, né, é o que eles chamam de whistleblower, né? O dedo duro, na busca de uma melhor tradução, do Facebook, das grandes redes sociais, era que o conteúdo de direita, ele foi censurado, ele foi diminuído o alcance, foi caçado. O presidente Bolsonaro ali, isso, né? De forma, vamos dizer assim, pelas próprias redes sociais. Ilegal, eu digo ilegal, porque você acabou diminuindo a opinião contrária. Foi caçado. E isso aí é uma das formas. No caso, a Meta, né? A Sim. Meta vai diminuir o alcance no Facebook e no Instagram. E tem um mecanismo lá que eu não sei se vai funcionar ou se funciona. Teoricamente, ele vai permitir que eu tenha um maior alcance de conteúdos políticos. Todo conteúdo taxado de político vai ser diminuído, né? O alcance dele. Ali. Isso, vai ser diminuído o alcance. E aí eu desligando essa opção, né, que o Bolsonaro mostrou, teoricamente eu vou conseguir ver. Na verdade, o que acontece? A ferramenta, ela impede que temas políticos sejam recomendados proativamente nas abas de explorar. Por exemplo, o Instagram não fica mostrando
aquela notícia. E querendo ou não, às vezes, quando algo está em alta e vai para explorar, é quando as pessoas começam a ver e as tuas visualizações vão aumentando. Então, parou ali. Só que a meta diz o seguinte, as recomendações no feed e usuários sugeridos não afetam os conteúdos dos perfis que as pessoas já seguem. Então, quer dizer que se eu já sigo, o teu conteúdo não vai ser restringido. Só que isso aí é uma mentira. Por quê? Eu digo isso sobre o meu Instagram. Eu tinha um alcance 2 vezes maior do que o que eu estou tendo hoje. Quando eu mudei alguns posicionamentos e passei a publicar certos posicionamentos, eu percebi que o Instagram reduziu absurdamente a entrega do meu material. Porque várias pessoas me abordam e falam assim, nunca mais eu vi as tuas publicações, nunca mais eu vi os teus stories, nunca mais eu vi o que tu posta no feed. Por quê? Porque o Instagram não está mais entregando a minha página para as pessoas. E se você procurar o meu Instagram, você não acha. Não acha. Ou seja, tem que ser um conteúdo que agrade a eles. Então tem que ser um conteúdo só não seja político, não seja de cunho político e muito menos de direita. Então essa é a questão do Instagram. E também outra coisa que entra nesse sentido é que eu percebi que eles reduzem porque eles querem te forçar a patrocinar. Quando você patrocina, você está pagando. Quando você compra ali, então, né? É uma forma que eles têm para reduzir o teu alcance e dizer assim, não, se você quer que as pessoas te vejam e viralize, você tem que pagar. Então, também é uma manobra financeira da parte da plataforma. Olha, só para concluir, né, e deixa aí na mesa para os comentários, esse tutorial de 34 segundos foi publicado na rede social do ex-presidente. Traz passo a passo de como alterar as configurações da ferramenta desenvolvida pela Meta. Então, as pessoas, é só buscar lá o nosso site, O Poder, que vai ter maiores informações. Né? É fácil, eu fiz. Já fez? Já. Eu também já fiz. Já? Então, vou procurar fazer também. Então, se você está nos acompanhando agora, procura aí o nosso site, opoder.com.br. Já dá uma olhadinha nessa matéria aí e procura acompanhar esse tutorial aí que o presidente Jair Bolsonaro publicou. É bem interessante e vai ser muito válido, né, para frente. Vamos fazer o seguinte, ainda tem água, café, alguma coisa? A gente pode pedir aqui um intervalo, meu querido Nego Bom? Pode? Então eu vou pedir um intervalo, eu vou voltar daqui a pouco com mais Poder e Opinião aqui na RND-TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta no canal 38.1 e também na rádio 0ZN, a cara do povo, da Amazônia para o mundo, e aqui nas nossas redes sociais enquanto podemos, né? Tem o Instagram, tem também o Facebook,
tem o YouTube e tem o X, né? Aproveita que ainda tá tudo bem. Olha só, gente, queridos aqui, a nossa querida Rafaela e também o Pablo. O Ministério Público investiga um suposto desvio de verbas públicas no município de Eirunepé, somando aí 16,3 milhões de reais. Município que fica bem distante do Amazonas, está sendo investigado. O inquérito apura irregularidades em contrato de pavimentação asfáltica no município. Asfalto está em alta, hein? Também por lá. 17 milhões de reais quase, né? 16 milhões e 300 mil reais destinados à recuperação do sistema viário e da pavimentação asfáltica da cidade. E a gente tem a foto aí, ó. Tá aí, tá a foto, ó. Tá aí, ó. Isso aí chamou a atenção do Ministério Público, É um né? asfalto vermelho, né? Parece... Rapaz, é diferente esse asfalto. Parece que aí, veio né? de Marte, né? Tem alguns lugares aqui de Manaus que tem esse mesmo asfalto, Tem esse né? mesmo- Tem alguns lugares aqui de Manaus. Asfalto de Marte, né? No planeta Marte, planeta vermelho, né? Isso num carro branco, hein, fica excelente. Muito bom. Tá aí. Ó. E aí, ó, aqui o promotor, né? Ele falou assim: é notório que as condições de tráfego nas principais avenidas de Eirunepé estão muito aquém do que se espera após um investimento tão elevado. Ele viu, né, a situação, 17 milhões, quase 17 milhões, e aí vê... E na verdade, lá, com essa empresa, essa RS Empreendimentos Limitada, tem 2 contratos na Prefeitura de Eirunepé. Um de R$ 2.805 na modalidade tomada de preço. Tomada de preço, ela é uma modalidade onde já tem ali, né, o rol e o menor preço vence. Ou seja, já tem as empresas habilitadas nos seus devidos orçamentos e a gente escolhe do menor orçamento. Então, ganhou essa licitação de 2 milhões, só que o promotor, ele focou nesse contrato maior, que é o de 16 milhões, praticamente 17, né, próximo ali, que veio pela modalidade concorrência. E a modalidade concorrência, ele é utilizado, né, de uma forma de contratação de serviços de obras ou aquisição de mercadorias. Então, entra nesse quesito de concorrência por conta que se trata de asfalto. Então, a gente percebe que é um valor muito alto para o que a gente tem visto aí nas fotos, nas imagens, e com certeza o promotor, ele começou a se questionar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e está sendo investigado, né? Exatamente. Aí tá, eu acho que essa é uma das vias principais lá do município, né? Um canteiro, enfim. E tanto na parte de cima do vídeo e na parte de baixo também está aí sem asfalto. Eirunepé tem uma máxima que as nossas maiores figuras políticas vieram de Eirunepé. Sim, sim. Pior que é mesmo. Vem muita Meu gente. pai é de lá. A gente chama que é o berço dos grandes políticos. Rapaz, tem alguma coisa especial lá, né? Mas Tem pelo alguma coisa visto, especial. esse prefeito não está indo muito bem. Não está no rol do especial. Gente, vamos lá. Olha só. Mais uma. Essa também é sobre prefeito do interior. Após descumprir a decisão, o prefeito de Itamaraty tem os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu vou ler aqui rapidinho e depois os senhores desenvolvem, tá? O bloqueio ocorreu após o prefeito ignorar uma decisão monocrática publicada no Diário Oficial eletrônico, né, do Tribunal de Contas do Estado no dia 13 de maio, que ordenava a suspensão imediata do show da cantora Marília Tavares. Nunca ouvi falar, mas foi suspenso. Aí a gente põe Eirunepé de novo, né? Porque diz que o show dela em Eirunepé custou 40 mil e em Itamaraty custou 140 mil. Nossa, então... É uma diferença grande, né? Será que isso é a logística, né, que fez com que o município... Alguma coisa especial Mas uma ali diferença aconteceu. de 100 mil é uma logística muito cara, né? De Eirunepé para Itamaraty. Itamaraty, né? Não justifica. E aí foi feito o bloqueio dos bens do próprio prefeito, juntamente com o empresário aí que trouxe a cantora. Um prejuízo bem alto, né? Muito alto, muito alto. Mas, na verdade, ele está pagando por um descumprimento. Ele não A cumpriu, corte na realidade. já tinha Ele tido cumpriu uma uma ordem. decisão para que ele não fizesse. Então, assim, na minha opinião, a gente usa aquela gíria, ele pagou de doido e fez. Então, ele que sinta no bolso dele a sanção de uma
de uma decisão que ele não cumpriu. De uma decisão que ele não cumpriu. É assim que funciona. Então, Primeiro, ele descumpriu uma decisão judicial, né? Total. E a outra, a questão do valor, né? Do valor. Como é que, de uma cidade para outra ali... Eu não conheço muito a geografia do Amazonas, mas eu creio que Itamaraty não seja tão longe assim, né? Para fazer que aumente R$100 mil o valor do show, né? É o óleo diesel. Olha só. O óleo diesel tá caro, né? É a rabeta que leva a cantora lá. Gente, eu falo o seguinte. O deputado, tem um deputado Felipe Souza, que nessa briga toda de que tiraram a insegurança do prefeito, que o prefeito agora quer que saia todos os 200 policiais que estão à disposição da Assembleia, enfim, ele disse o seguinte: prefeito não está sem segurança e nem desprestigiado, diz Felipe Souza sobre Davi Almeida. Após a aprovação da PL, né, que retira regalias do prefeito Davi Almeida, o deputado citou que o prefeito conta atualmente com 3 oficiais e 15 praças da Polícia Militar para sua segurança pessoal. Tem um vídeo dele ou é só a foto, Nego Bom? Tá aí a foto, esse é o Felipe Souza. E não tem vídeo, né? Não. E é mais uma naquela brigazinha lá, né? É uma briga política. Na verdade, isso aí é política. Ó, essa PL ela foi apresentada em 2020. Então, não é algo que surgiu agora. Vamos iniciar isso aqui como uma questão de manobra política. Surgiu em 2020 e o deputado Felipe Souza, ele pediu só para que tirassem o termo vacância, né? Que isso evitaria ir para os governadores interinos, que afeta automaticamente o Davi Almeida. Então, quando o Davi Almeida fala bem assim, então tira os 200, os policiais que tem lá na Assembleia. O Davi Almeida, ele não está perdendo o direito dele como prefeito. Ele não estão retirando dele os policiais que vão dar para ele a segurança. Então, é um pouco de incoerência ele pedir para que tire os policiais dos deputados da Casa Legislativa por conta dessa mudança da lei que vai afetar ele por conta de ele ter sido um governador interino. Então, ele está querendo ali chamar a atenção de um negócio que totalmente sem fundamento uma coisa com a outra, porque ninguém está tirando a segurança dele. Ele tem 18 já disponível. Ele já né? tem. Só pela prefeitura, né? Então, estão tirando de mim. Se eu estivesse tirando de mim para eu ficar sem, e eu vendo a Casa Legislativa, os deputados com os seus devidos de segurança, aí ok, a minha afirmação, mas eu não estou ficando sem segurança. Eu só estou perdendo uma regalia por ter sido um governador interino. E o deputado citou que o prefeito conta, para fechar esse assunto, atualmente com 3 oficiais e 15 praças da Polícia Militar para sua segurança pessoal. Ou seja, tem gente especializada, trabalhando sim, fazendo a segurança do prefeito. Ele não está sozinho ali, né? Isso aí, na verdade, assim, como ela falou, foi em 2020. E ele já tem a segurança dele, não é necessário esse gasto público, né? Com esse direito dele. Então, isso aí se tornou picuinha política, né? A gente sabe que o prefeito, quando ele fica com raiva, né? Ele fala as coisas assim, sem pensar. A gente percebeu quando ele fica com raiva, quando alguma coisa acontece com ele se comporta dessa forma. Ele faz as mesmas coisas com os vereadores. Quem não aprovar, eu vou bater de porta em porta para dizer que a cidade está do jeito que está, porque os vereadores não aprovaram o empréstimo. Então, ele tem esse tipo de comportamento mesmo. Isso aí virou, inclusive memes, né, no passado aí, já vários memes aí no passado, enfim. Bom, vamos lá, vamos ver. Esses capítulos sobre segurança, sobre Davi Almeida, continua, gente, olha só. Tem mais uma aqui para fechar a conta, né? Vamos dar uma esticada aqui. Após perder regalias, o prefeito Davi Almeida estabelece aí um embate com a Assembleia, né? Na última quarta-feira, lá atrás, dia 15, os parlamentares aprovaram o projeto que tira direitos de ex-governadores e tal. É o mesmo assunto, né? E continua o mesmo assunto. Sobre os Aí policiais. Ele ficou com raiva, ficou com raivinha. Ficou bravo porque tiraram o docinho. Isso, aí ele ficou questionando a questão dos 200 policiais na Alean. Agora, isso é coisa que o chefe do executivo fale?
E esses 200 policiais, ele alega que poderiam estar nas ruas, diminuindo a criminalidade, não sei o que, coisa toda. Ou seja, você citou uma frase aí, isso é coisa que se faça. Tem tanta coisa na cidade de Manaus hoje para ser olhada. Temos muitos problemas. Para ser analisada, para ser mitigada e ser resolvida na área de infraestrutura, a gente vê na área ali, inclusive, da saúde municipal, a gente vê na área de educação. A própria guarda municipal. O nosso trânsito, gente, ele é horroroso, né? E a gente não encontra ali os agentes de trânsitos nos locais onde deveriam estar, na hora onde deveriam estar. Então, tem um monte de coisa que deveria, sim, estar colocado na mesa. Não a briguinha, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do cicano, e aí eu vou brigar, né? Aí eu vou brigar. Nós queremos ver projetos. Queremos ver... A população quer os problemas resolvidos. Quer os problemas resolvidos. Porque aqui, nessa mesma bancada pela manhã, a gente tem um resumo 24 horas, que é de um outro site nosso, que trata muito bem disso, meus queridos, né? Dessa questão do não olhar pelo que está acontecendo de fato na cidade de Manaus. Eu deixo com os senhores aí. Ano eleitoral, né? Ele é um dos candidatos à reeleição. Eu creio que ele tem que mostrar trabalho, que ele já não mostrou em 3 anos, né? A justificativa que ele dá para o empréstimo é que com esse dinheiro ele vai conseguir fazer em menos de 1 ano o que ele não fez em 3. Praticamente 4 meses só. Justamente, e assim, tá um pouco complicada essa situação aí para ele, né? Essa justificativa que ele dá para as coisas, né? Para nada funcionar direito. Mas aí me vem um questionamento. Será que a população tem consciência disso? Tem consciência disso? Tá entendendo? Será isso, que a né? população tá vendo a discrepância de valores no que recebe e no que é feito? Porque o que a prefeitura já teve e para o que ela fez, dá aí uma diferença gritante, né, sobre a nossa realidade. Então, tudo que nós falamos aqui, nós como comentaristas, vocês como jornalistas, a nossa missão aqui é fazer com que a pessoa que está em casa, você que está em casa, você que está assistindo, se você realmente está entendendo o que está acontecendo por trás de cada notícia, por trás de cada informação. E nós, como comunicadores, a nossa missão é fazer a população enxergar e entender que o que ele está fazendo e o que ele deixou de fazer, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. A gente tem mania de exaltar político como se ele estivesse fazendo um grande ato de heroísmo, tipo, um grande herói. Não, ele está ali cumprindo a missão dele. Ele está ali cumprindo a missão pela qual o povo escolheu que ele fizesse. Então, sabe aquela coisa, tipo, mãe, tirei uma nota boa, e a mãe chega assim, parabéns, não fez mais do que sua obrigação. E essa é a verdade. É isso, né? Parece a doutora Elza, lembrou a doutora Elza. Mãe, tirei 10. Ela não fez nada mais do que a sua obrigação. Exatamente. Então, a população precisa entender isso. Queridos, eu gostaria algo mais aí, minha querida Rafaela, dentro da sua visão comentarística, dentro do nosso site O Poder. Nossa análise foi muito boa. Estamos repletos de notícias todos os dias, né? E é muito legal, muito importante e gratificante comentar sobre tudo isso e fazer com que a pessoa que nos assiste, você que nos assiste, entenda. A gente tenta aqui de uma forma bem descontraída, de uma forma bem do nosso linguajar cotidiano, didática, explicar, né, a notícia na sua totalidade. Então, eu espero que a cada dia as pessoas venham entender com mais facilidade todas essas notícias, porque todos os dias nós somos bombardeados por inúmeros textos, né? E a gente sabe aquele texto que ele é tendencioso, aquele texto que é neutro. Então, nosso papel aqui é literalmente interpretar e passar para a população as informações. Meu querido Pablo, o que mais temos aí que vai estar em destaque no Poder? Deu 3 destaques de hoje aqui de manhã no Poder. Lula comemora efeitos do desastre que matou 346 pessoas em queda de avião da Boeing. Segundo Lula, o desastre que foram as quedas do modelo 737 MAX, resultando na trágica perda de 346 vidas, teria de certa forma beneficiado a indústria aeronáutica brasileira. Começa aí. Agora o outro.
Segundo destaque, ambos os sexos podem operar pênis e vagina, estabelece governo Lula. Conforme a portaria, operações e exames vaginais e penianos podem ser feitos por pessoas do sexo feminino ou masculino, sem distinção. E a última, que é do interior, ex-prefeito de Anamã é alvo de operação por rota de tráfico ao Rio de Janeiro. Mais Raimundo uma de Chicó, prefeito de isso. interior, né? Raimundo Chicó é acusado de lavar dinheiro para facção criminosa. Está em destaque no poder. São esses os 3 principais destaques de hoje, agora da manhã, no site upoder.com. Não aceite imitações. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Rafaela. Tá bom? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no X e também no Instagram, né? E eu vou me despedindo aqui, lembrando que a operação de áudio e VMix foi do Anderson Nego Bom. Grande cara, grande abraço. Amanhã a gente se vê 7 da manhã, viu, Anderson? E também a nossa produtora Ariela Maiara. Obrigado, queridona. Vem aí o Imediato e o Povo, seguindo a nossa programação na grade da TV RNDTV 38.1. Grande abraço. Fiquem com Deus. Cuidem-se. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Agora você ouve Tech News. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. A fabricante de eletrônicos